Estou aqui para conversar com o ministro Marco Aurélio Mello. Ministro Marco Aurélio, que deixou o STF recentemente, que foi uma pena, mas chegou a hora dele sair. Muito obrigada por me atender. Uma satisfação muito grande manter esse diálogo e buscar, de certa forma, a luz, né? Ou seja, buscar esclarecer a sociedade. É verdade, estamos precisando disso mais do que nunca, né? Sem Bom, dúvida, ministro, precisando temperança, muita temperança. pois é, será que nós teremos essa temperança? Será que o plenário vai conseguir ter essa temperança? Pois é. E o que nós temos no cenário? Um ato, para mim, soberano do chefe do Poder Executivo Nacional, que é a graça, ou seja, o que alguns denominam, isso não é técnico, indulto individual, mas é um ato reservado à presidência da República, à chefia, como eu disse, do Executivo Nacional. E eu penso que não há outro caminho senão extinguir esses processos que revelam a impugnação ao ato. Mas colegiado é colegiado, é uma caixa de surpresas, né? O senhor, mais do que nós todos, sabe disso, né? Olha, foram 42 anos em colegiado julgador, 55 anos no serviço público. É gostar muito de servir ao semelhante. E o senhor teve grandes vitórias, mas também teve grandes derrotas no Supremo, né? Claro, nós não disputamos nada no Supremo. A minha grande vitória foi o êxito quanto à criação da TV Justiça, que aproximou o Supremo e o Judiciário como um todo da sociedade, a sociedade do Judiciário. E é uma TV educativa, porque o direito rege a nossa vida em sociedade. É verdade. E foi exatamente a TV Justiça que permitiu essa transparência, né? A gente não sabia antes dela como se julgava uma coisa no Supremo, né? Exato, exato. Nós tínhamos a publicação das decisões, mas não a transmissão direta, vigorando a espontaneidade das sessões, cada qual indo à telinha proferir o seu voto. Isso permite um controle externo indireto. É verdade. Ministro Marco Aurélio, o que o senhor me diz disso? Por que está havendo esse questionamento? Porque eu conversei com o doutor Ives Gandra e ele foi taxativo. Está claríssimo na Constituição que é a competência do presidente da República. Por que questionar? É uma questão política? É que nós não podemos fechar a porta do protocolo do Poder Judiciário. E aí, partidos que não são de apoio ao presidente impugnaram o ato. Agora, o que começa errado é muito difícil de se consertar com ser. E, no caso, começou errado quando não se reconheceu a inviolabilidade prevista na Constituição quanto a palavras, quanto a quaisquer palavras, quanto a quaisquer opiniões e votos do parlamentar. E julgou-se e condenou-se por crime contra a honra o parlamentar. E aí o presidente da República, exercendo um poder que lhe confere a legislação, implementou a graça. Graça que não está prevista expressamente na Constituição, mas no Código de Processo Penal, e que não é incompatível com a Constituição Federal, no que ela prevê o indulto. Para alguns pode ser individual ou coletivo, para mim só pode ser coletivo, e também prevê a comutação, a substituição da pena restritiva de liberdade. Mas aguardemos a ministra Rosa Weber, que é relator de caso impugnando o ato do Executivo Nacional, e que ela seja muito feliz no ofício.
Se o plenário do Pleno do Supremo considerar que o presidente não pode, por alguma razão, dar a graça, o presidente pode discordar e reapresentar esse indulto, porque é uma discussão se ele deveria esperar o fim do trânsito em julgado, né? Olha, a Constituição também prevê, e aí com a palavra, a Câmara dos Deputados, a possibilidade de a Câmara suspender o processo em curso, o processo crime em curso contra parlamentar. Evidentemente, não um processo em si que verse o ataque a uma opinião, a palavras do parlamentar, mas considerados crimes comuns. Quem sabe, talvez seja o caso de a Câmara suspender o processo crime e aguardasse aí o cumprimento do mandato pelo deputado e, quem sabe, uma candidatura dele à reeleição como deputado federal ou a outro qualquer cargo eletivo. Ele pode se candidatar, quer dizer, essa graça também permite e que torna o deputado Daniel Silveira elegível? Eu queria que o senhor suspendesse um pouquinho o telefone, porque está aparecendo só do seu nariz, a gente não vê a sua boca. Isso aí, está ótimo. Melhorou? Obrigada. Eu vou pedir ao Josiano para segurar o telefone, que aí eu fico mais à vontade, né? O que ocorre? O que nós temos em si? Um título judicial em relação ao qual foi declarada a graça. Esse título ele encerra em si a pena restritiva de liberdade, os 8 anos, que foi uma pena muito dura, né? E também a cassação do mandato. Logo, se cai o principal, que é a pena restritiva da liberdade, cai também a pena acessória, ou seja, a inelegibilidade. De qualquer forma, a graça foi abrangente, ou seja, pegou o pronunciamento judicial como um grande todo. Foi o senhor que deu o nome de inquérito do fim do mundo para esse inquérito? Como, Leda? Não ouvi? Foi o senhor que deu o nome de inquérito do fim do mundo para o inquérito das fake news? Eu falei logo no início que seria um inquérito do fim do mundo. Por quê? Titular da ação penal é o senhor precisa que o senhor suspenda o telefone, porque agora só aparece a sua sobrancelha. Eu acho melhor eu segurar mesmo. O que nós tivemos? Um inquérito instaurado pela própria vítima, pelo Supremo. Não foi um inquérito instaurado pela autoridade policial ou mediante a provocação do Ministério Público, titular de uma possível ação penal. Então, começou errado. Começou errado também no que, ao invés de levar-se o inquérito à distribuição, que é um sistema democrático, se pensou o relator para funcionar nesse processo, o ministro Alexandre de Moraes, e ele aceitou a relatoria. Por isso é que eu denominei que seria o inquérito do fim do mundo, né? Mas nem todos pensam assim. Em outros momentos, o Supremo desse momento é um Supremo diferente de Supremos anteriores? De composições anteriores? Eram mais calmas as composições anteriores? Menos apressadas, menos bravas, menos alguma coisa? Olha, Leda, quando eu estava na bancada, eu preconizava muito a autocontenção, o autocontrole. Os poderes da República são harmônicos e independentes, e cada qual deve atuar em sua área. Eu creio que pode ter havido extravasamento, como eu penso que houve extravasamento. Agora, eu costumo dizer que eu tenho saudade da velha guarda que encontrei no Supremo no dia 13 de junho de 1990. Mas o Supremo é a composição atual e nós devemos aceitá-lo e buscar fortalecê-lo.
Ou seja, a instituição é uma instituição importantíssima e eu digo que é a última trincheira da cidadania. Mas se fala em poderes harmônicos, e não tem nada de harmônico nesse momento, né? Não tem havido temperança, não tem havido compreensão, não tem havido o que deve ocorrer, que é o respeito mútuo. E isso é muito ruim. Esse antagonismo não faz bem à nacionalidade. O que o senhor acha que vai acontecer? Se o plenário decidir que o presidente não pode dar o indulto, outros presidentes deram indultos, o Lula deu indulto, a Dilma deu indulto, o Temer deu indulto, e foram todos respeitados, mesmo quando questionados, como o caso do Temer, né? O que pode ocorrer? Agravar-se o impasse, agravar-se a crise institucional. E aí não sabemos como terminará essa crise. É hora de sentar à mesa para conversar e não de se sentar na mesa. O senhor acha que tem clima para conversar? Sempre haverá um clima bom para conversar, porque acima da concepção individual, acima da paixão envolvida, está o interesse da nossa pátria, está o interesse dos brasileiros que precisa prevalecer. Tomara que o senhor esteja certo. Isso a gente só pode fazer e aguardar, né? Aguardar e que seja muito feliz a ministra Rosa Weber, que é relatora dos processos que revelam impugnações ao ato do presidente da República. Agora, as pessoas passam pelo cargo, as instituições precisamos preservá-las. Eu preciso ver isso aí. Ministro Marco Aurélio, é um momento muito difícil. Sim. Quem seria um maestro? A gente teria um maestro adequado para fazer esse meio de campo? Quem seria Olha, um bom maestro? precisaria um grande meio de campo. E o meu time predileto tem bons jogadores no meio campo, Flamengo. É o meu também, eu sei. Mas falta um maestro nessa república para harmonizar esses poderes, não falta? O próprio presidente, ele deve voltar os olhos também para o entendimento. E ambas as partes precisam tirar o pé do acelerador. A estrada tem curvas e tem curvas perigosas. Então só nos resta orar e aguardar, é isso? Precisamos aguardar o pronunciamento primeiro da ministra Rosa Weber, porque ela pode extinguir os processos, cabendo agravo contra a decisão que venha a proferir, como pode também aí levar o colegiado os processos. E o colegiado, então, mediante voto da maioria, decidir a respeito. Que, acima de tudo, prevaleça o texto constitucional. Precisamos amar mais a lei das leis da República, que é a Constituição Federal. Pois é, mas foi curiosamente a ministra Rosa Weber que entregou ao presidente Jair Bolsonaro, na posse dele, eu acho, a Constituição, né? Ela entregou, eu não. Ela entregou um exemplar para ele, na posse dele. Na posse passou a Na ele. posse ou na primeira vez que ele foi ao Supremo, em algum momento que eles se encontraram pela primeira vez, ela entregou uma Constituição. A Constituição que a gráfica do Supremo produz, que é encadernada. É uma encadernação até muito bonita. Agora, mais importante do que o aspecto formal, do que o gesto em si da ministra, é a observância do texto da Constituição Federal. Isso é que deve ocorrer, e eu sou um homem otimista, eu acredito que virá a ocorrer. O senhor acha que está claro na Constituição que é a prerrogativa do presidente dar a graça? Não, a graça não está prevista expressamente. Como eu disse, a Constituição versa o indulto
E lembremos-nos do indulto natalino, que beneficia vários cidadãos, e também prevê a comutação, que ele pode comutar a pena. Agora, a graça está no Código de Processo Penal e, para alguns, implicitamente na possibilidade de se formalizar o indulto, que seria um indulto para alguns, não para mim, já que eu prezo muito o sentido dos institutos jurídicos, seria a graça um indulto individual. Mas exerceu o presidente o poder que os brasileiros outorgaram quando o elegeram, e devemos observar os atos praticados. A meu ver, a graça não pode ser questionada, sob pena de o órgão que venha a proferir decisão substitua-se ao presidente da República, o que não se coaduna, não se harmoniza com o nosso direito. Então, vamos aguardar. Vamos esperar, Leda, e com esperança, com muita esperança. E o homem não vive sem esperança. É verdade. Muito obrigada, ministro Marco Aurélio. Uma satisfação muito grande. É sempre um prazer falar com você. E vamos esclarecer com humor, com alegria, com amor, o grande público. Tá bom. Muito obrigada. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!